Olá, seja muito bem-vindo, Papa Celestino V, em memória da Ordem de São Bento, nascido Pietro Delmo Roni, na região de Abruzzi, na Itália, 11º filho de pais camponeses, era um eremita sobre a regra de São Bento. Na ocasião em que o elegeram Papa aos 85 anos de idade na Perúgia, depois de uma vacância de 27 meses, após a morte de Nicolau IV, em 4 de abril do ano 1292. Os 12 cardeais eleitores, divididos por lealdade de família entre os Orsini e os Colonna, não conseguiram reunir os 2/3 de votos necessários para a eleição. 2 vezes, diversos deles saíram de Roma para evitar uma disputa, enquanto os cardeais da poderosa família Colonna ficaram para trás e tentaram realizar uma eleição sozinhos. Em outubro do ano 1293, o conclave tornou a se reunir em Perúgia e aumentou a pressão sobre os cardeais para que elegessem alguém. Pressão de Carlos II, rei da Sicília e de Nápoles, e de distúrbios em Roma e na região de Orvieto. Em 5 de julho do ano 1294, o decano do Colégio de Cardeais citou uma profecia do renomado eremita Pietro Delmo Roni, segundo a qual os cardeais sofreriam um castigo divino, se não escolhessem logo um papa. O cardeal decano também anunciou que votaria em Pietro. Gradativamente, a margem de Pietro alcançou 2/3 e depois a unanimidade. Ele foi saudado como Papa Angélico, com base em um sonho do século XIII, de um Papa que anunciaria a era do Espírito Santo. Carlos II e seu filho escoltaram-no, montado em um burrico, até L'Aquila, cidade nos domínios de Carlos, onde Pietro foi consagrado bispo de Roma em sua igreja de Santa Maria de Colemaggio, em 29 de agosto. Adotou o nome Celestino V. Carlos providenciou para que o novo Papa fosse residir em Nápoles, no Castelo Nuevo, não em Roma, como a Cúria exigia. De Nápoles, Celestino fazia tudo o que Carlos lhe ordenava. Colocou homens da confiança dele em cargos importantes na Cúria e nos estados pontifícios. Nomeou 12 cardeais que Carlos propôs, inclusive 7 franceses, e nomeou o filho de Carlos, Luís de Thoulouse, arcebispo de Lyon, e também reintroduziu as regras de conclave instituídas por Gregório X, que faziam do rei o guardião da eleição papal seguinte, inculto, pois não falava latim, e em geral era desnorteado. Às vezes nomeava 2 pessoas para o mesmo benefício. Mostrou-se administrador inepto. Perto do advento, propôs que 3 cardeais assumissem a responsabilidade pelo governo da igreja enquanto ele jejuava e rezava. Quando o plano foi rejeitado, Celestino consultou o cardeal Benedetto Caetani, que lhe sucederia como Bonifácio VIII, famoso advogado canônico, sobre a possibilidade de renunciar. Caetani incentivou-o a fazê-lo e preparou todos os papéis e procedimentos necessários. Em 13 de dezembro
em consistório pleno, Celestino V leu a fórmula de abdicação que Caetane lhe preparara. Despojou-se da insígnia papal e, em último apelo, exortou os cardeais a proceder imediatamente à eleição do seu sucessor. A renúncia provocou uma guerra de tratados pró e contra sua validade. Quando o próprio Caetane foi eleito, providenciou para que Pietro não voltasse a seu eremitério no Monte Morrone, como desejava. O novo Papa temia que Pietro fizesse um ponto de reunião para uma divisão e pôs o ex-Papa sob vigilância, da qual ele fugiu durante alguns meses e acabou prendendo-o na torre de Castelfumono, a leste de Ferentino, onde parece que Pietro não foi maltratado. Faleceu de uma infecção causada por um abscesso em 19 de maio do ano 1296. Em princípio, seu corpo foi sepultado em Ferentino, mas no ano 1317 foi transferido para Santa Maria de Collematio, em L'Aquila, onde foi coroado Papa, e posteriormente, em 5 de maio do ano 1313, sob pressão do rei Filipe IV de França, inimigo ferrenho de Bonifácio VIII, o Papa Clemente V canonizou Pietro como confessor, isto é, alguém que sofreu pela fé, com exceção da morte, em vez de mártir, como Filipe queria. Foi canonizada em Avignon pelo Papa Clemente V, em 3 de maio do ano 1313, sendo conhecido como São Pedro Celestino. Ficamos por aqui. Que Deus lhe abençoe. Obrigada e até a próxima.